Boa noite. Nós estamos, neste momento, no gabinete do presidente da República, no Palácio do Planalto, em Brasília, para entrevistar o presidente Jair Bolsonaro, que concede ao SBT a sua primeira entrevista depois da posse. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, obrigado pela oportunidade. Eu peço a Deus que nos ilumine para fazer um bom trabalho para o nosso Brasil. Estão conosco a Débora Bergamasco, repórter do SBT, e também o Tiago Nolasco, igualmente repórter do SBT. Senhor presidente, nós sabemos que a reforma da Previdência é fundamental neste ponto do seu governo, até para viabilizá-lo, né? Porque se a reforma for aprovada, tudo tende a correr muito melhor. Eu queria perguntar ao senhor o seguinte, em primeiro lugar, quando que o senhor pretende mandar, em que data, a reforma para o Congresso Nacional? Eu sei que o senhor está para receber o anteprojeto por esses dias, mas o que o senhor já pode nos adiantar quanto ao formato da proposta do governo? O que nós queremos é aproveitar a reforma que já está na Câmara, começou com o senhor Michel Temer. Vamos rever alguma coisa, e porque a boa reforma é aquela que passa na Câmara e no Senado, não a que está na minha cabeça ou da equipe econômica. E ela interessa para todos nós. Estamos numa situação, mais 2, 3 anos, entraremos em colapso. Nós não queremos que o Brasil chegue à situação que está a Grécia. Agora, todos vão ter que contribuir um pouco para que ela seja aprovada. Eu acredito que o Parlamento não vai faltar ao Brasil a aprovação da mesma. Uma notícia que circulou hoje dá conta de que já existe uma idade mínima aprovada para essa proposta da Previdência de 65 anos para os homens, 63 para as mulheres ou 63 anos para os dois. Isso procede? Olha, o que nós pretendemos, ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passarmos dar um corte até o final de 2022. Essa aqui é uma ideia inicial. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. E o futuro presidente reavaliaria essa situação e botaria do próximo governo, 2023 até 2028, né? Passar para 63, 64. Essa aqui é a ideia. Que quando você bota tudo de uma vez só num pacote, primeiro que você pode errar, e nós não queremos errar. Mas a oposição, como regra no Brasil, quanto pior estiver o governo, melhor, vai usar os 65 anos para dizer à população que nós fizemos uma tremenda maldade com o povo. Não queremos fazer isso aí. Isso tem a ver muito com o serviço público. Você não pode, por exemplo, você pega o IBGE, né? Você vê nas estatísticas ali, a expectativa de vida no Piauí, 69 anos. Então, o 65 fica um pouco forte para algumas profissões. Você tem que levar em conta isso daí. E o que mais pesa no orçamento, né, é a questão da Previdência Pública. Essa vai ter maior atenção da nossa parte. E, no meu entender, vamos buscar também eliminar privilégios. Então, não é uma reforma simplesmente dar um número para todo mundo. Haverá diferença para facilitar a tua aprovação e também não fazer injustiça com aqueles que têm uma expectativa de vida menor. Presidente, boa noite. O senhor citou aí a questão dos privilégios, né? Eu queria saber se o senhor pretende aumentar a alíquota de contribuição previdenciária para os servidores públicos. Olha, eu não pretendo, deixa bem claro isso aí. Eu sei que em São Paulo passou de 11% para 14%. Você já tem uma alíquota de imposto de renda altíssima que não é corrigido ano após ano. Na verdade, é um redutor de renda. Acredito que não seja necessário fazer isso aí. Então, daqui a pouco, você vai querer que o governo fique com o seu líquido e você fique com aquilo que é descontado por parte do governo. Então, eu acho que é injusto essa questão. 11% está de bom tamanho, mais 27,5% de imposto de renda, está de bom tamanho isso aí. Boa noite, presidente. Nascimento, Débora. Ainda falando de Previdência, se diz que a proposta que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, vai apresentar para o senhor, apresentaria uma possibilidade de começar a idade do serviço público, do servidor público, um pouco maior do que os trabalhadores do regime geral. O senhor acha viável essa proposta? Como regra, o servidor público, você tira aí o pessoal da segurança. Como regra, não está sujeito àquelas intempéries dos outros, né? Do geral da Previdência. Então, eu acho justo
essa questão do contrato de servidor público. E grande parte do nosso déficit é a Previdência Pública da União, Estados e municípios. Bom, na apresentação do plano econômico do governo, falou-se em imposto único, né? E foi citado como uma possibilidade, foi citada a tributação das movimentações financeiras, ou seja, a velha CPMF. O senhor concorda com isso? Não, da minha parte está descartado, a decisão é minha nessa questão, não teremos a volta da CPMF. Nós queremos fusão de impostos e simplificações, isso a equipe econômica está bastante empenhada, né? Esse imposto único até seria, entre aspas, né, até bem-vindo, mas no meu entender é uma coisa para um longo prazo realmente. A ideia seria o IVA, o Imposto de Valor Agregado? Pode ser isso daí, sim. Eu vou discutir as sugestões que virão da equipe econômica para que a gente possa fazer uma reforma realmente que tenha reflexo o mais rápido possível junto àqueles que produzem no Brasil. Eu tenho falado para a equipe econômica, né? Nós temos que fazer com que entre mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos. Como? Desburocratizando, desregulamentando. Tem um ministério aí, se não me engano, da infraestrutura, que tem 5.000 portarias, né? E parece que em janeiro metade vão ser revogadas, né? A mesma coisa no tocante a instruções normativas. O senhor já determinou isso? Eu determinei que não estou seguindo o Trump, não. O Trump fez muita coisa certa lá. E ele, além de revogar uma infinidade de legislações, né, ele disse lá, cada nova regulamentação, aquele ministério vai ter que revogar outras 2 a partir de agora. Devemos fazer a mesma coisa. Esse cipual de instrução normativa, de portaria, de decreto, de leis complementares, nós temos que diminuir isso aí. Eu penso, né? Quanto mais complicado é um país, né, mais leis ele tem. Presidente, na reunião que o senhor teve hoje pela manhã com os seus ministros, parece que saiu uma notícia de lá de que o senhor pediu a revisão em cada ministério sobre liberações de recursos, sobre exonerações dos últimos 30 dias do governo Temer. Qual que é o seu objetivo com isso? Tem alguma coisa que o senhor viu, já detectou que não está te parecendo boa? Por exemplo, né, a gente vai falar em criptomoedas. Uma das publicações de Estado da União, em torno de 40 milhões de reais, para que o índio brasileiro passe a ter acesso a criptomoedas. É lamentável uma decisão nesse sentido. Vai ter que ser revista. A Damares já conseguiu sustar a liberação desse recurso. Outras vão tentar rever, você pode ver. Lei Rouanet, por exemplo, lá Furnas, Rio de Janeiro. No dia 12 de janeiro, 21 processos foram assinados. Eu poderia falar cada um deles. Um deles chama a atenção, R$200 mil para que faça 2 corridas em comunidades pacificadas, uma delas do Borel. Se eu não me engano, ali a inclinação do morro é 60 graus, não tem cabimento isso daí. Agora, cada corrida de rua, R$100 mil, e você está promovendo o esporte, está na cara que algo errado está acontecendo ali. Sem falar ministério agora, porque a gente vai correr atrás sem polemizar, isso é uma regra. Vou ter que falar o Ministério do Turismo, né? Há poucos meses, encomendou uma consultoria para saber se um determinado país aqui, outro, né, você poderia abrir uma representação para estimular o turismo do Brasil. A conclusão foi que não era viável. Quanto se pagou por essa consultoria? R$3 milhões. O senhor acha que tem margem para corrupção nesses casos todos? Está na cara que tem muita coisa errada. Eu acho que ninguém, nenhum agente público, ia jogar fora R$3 milhões para fazer uma consultoria que, com todo respeito, qualquer um de nós poderíamos, né, fazer algo parecido com consultas na internet, simplesmente. Presidente, o ministro Paulo Guedes falou em abandonar definitivamente a legislação fascista da CLT. Pode vir aí uma nova reforma trabalhista? O que mudaria para o trabalhador? O Paulo Guedes sabe, já tem discutido com ele, que os direitos trabalhistas são previstos no artigo 7º da Constituição e não pode ser mexidos por emenda à Constituição porque estão nas tal das cláusulas pétreas. Ele pretende como exemplo da última reforma que nós fizemos, né, facilitar a vida de quem produz no Brasil. Quando eu falei que é difícil ser patrão no Brasil, os sindicatos falam, é difícil ser empregado. E eu responderia agora, que não tive a oportunidade de responder, mais difícil ainda estar desempregado. É a situação que está o Brasil. O Brasil é um país de direitos em excesso, tá? Agora falta emprego. Porque quando você pensa em produzir alguma coisa, quando você vê
a questão dos encargos trabalhistas, que atrapalha a todo mundo no Brasil, aquela pessoa desiste de empreender. Olha os Estados Unidos, por exemplo, lá não tem quase direito trabalhista nenhum. Não adianta você ter direito e não ter emprego, não ter trabalho. Então a ideia é aprofundar mais ainda uma reforma na legislação trabalhista, sem tirar direito de ninguém, porque você nem pode pensar nisso, porque os direitos estão previstos no artigo 7º. O senhor acha que facilitar vai criar aí para o empresário um estímulo para gerar emprego? Olha, há um número grande de empregados de qualquer empresa que são voltados para defender o patrão dessas questões. Você vê uma coisa que nos complica bastante? Ministério Público do Trabalho. Por exemplo, tem o caso do empresário de Santa Catarina, das lojas Avan, o Luciano Hang. Tá? Ele fez campanha para mim. O MP do Trabalho chegou à conclusão que ele estava constrangendo funcionários a votar em mim e aplicou-lhe uma multa de 100 milhões de reais. Não tem cabimento. Daí ele manda a sua assessoria, né, de advogados procurar se defender disso e descobre que dos 5 procuradores do MP do Trabalho que votaram, que entraram com ação contra ele, 3 tinha lá nas suas mídias sociais, ele não. Então é politizado o negócio, isso não pode ter politização. O MP é bem-vindo, mas quando você entra para o lado da politização, que não passou a ser mais exceção, ficou a ser quase uma regra, eles estão trabalhando contra eles. O senhor acha que a Justiça do Trabalho deveria acabar? Eu acho que qual país do mundo que tem? Tá? Tem que ter justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até 1 ano e meio atrás, no Brasil, é em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então, algo está errado. É o excesso de proteção. É igual um casamento. Se há um ciúme exacerbado de um lado ou de outro, esse casamento tem tudo a acabar. E o governo do senhor vai mandar um projeto de lei, alguma proposta para acabar com a Justiça do Trabalho, então? Isso daí a gente poderia até fazer, está sendo estudado, em havendo o clima, nós poderemos discutir essa proposta e mandar para frente. Inclusive, nós queremos, você pode ver, a mão de obra no Brasil é muito cara. O empregado ganha pouco, tá? Mas a mão de obra é cara. Eu costumo dizer, né? É pouco para quem recebe, muito para quem paga, né? Devemos modificar isso aí. Alguém ganha R$1.000 por mês, o patrão está gastando, na verdade, 2.000. O senhor defende que a polícia tenha mais poder ao fazer uma abordagem, ao enfrentar criminosos. Mas a polícia brasileira, a gente vê sempre casos, por exemplo, de despreparo. O senhor acha que ela poderia ter mais autoridade ou deveria antes passar por um treinamento, alguma coisa assim? Olha, o que o policial precisa é uma segurança para poder trabalhar. Um médico, quando opera um paciente, ele pode vir a morrer, não interessa, a cirurgia. Aí ele não responde preso para aquela morte. Pode até ter havido um erro médico, ele vai responder e poderá sofrer as consequências de um trabalho não bem feito no futuro. Com o policial militar é diferente. Ele vai diretamente para a cadeia, como regra. Tá? E muitos governadores, né, muitas autoridades, dão uma satisfação à sociedade, determinando aí, de uma forma ou de outra, fazer gestões para que aquele policial seja punido. Nós queremos uma retaguarda jurídica. Eu digo mais, como chefe supremo das Forças Armadas, o meu Exército, a minha Marinha, a minha Aeronáutica, não irá para a rua sem uma retaguarda jurídica. O povo ficou feliz, né, com a última intervenção do Exército Brasileiro, em especial do Exército, na segurança no Rio de Janeiro. Mas você imagina um soldado com 20 anos de idade, ao participar de uma operação, vai que ele dá mais de 2 tiros no marginal. Isso pode ser enquadrado como excesso. Ele vai para uma auditoria militar, pode responder, pegar de 12 a 30 anos de cadeia. Isso não pode acontecer. Um garoto, um jovem, que o Estado botou um fuzil no peito dele, determinou que ele fosse às ruas, porque se não for, isso é um crime militar, e após o término da missão, a responsabilidade fica desse garoto, que tem um time de futebol, que tem sua namorada, que vai para a praia. É justo de condenar esse homem a essa punição? O Haiti, o elemento humano era o mesmo. O militar que estava aqui é o militar que estava lá, no Haiti. E ali? Tinha ali aquelas formas de engajamento. Né? E ali, qualquer elemento com uma arma de guerra na mão, nosso, das Forças Armadas, atiravam nele. Depois ia ver se ele entrou em óbito ou não. Por que nós temos que esperar alguém com um fuzil na mão atirar em nós para depois nós reagirmos? E o senhor vai determinar por decreto maior facilidade para que as pessoas possam tirar a posse de uma arma, ter a posse de uma arma? O grande problema do Estatuto do Desarmamento, que nós, o povo, optou, o povo, não foi eu trabalhei favorável a isso, né?
pelo direito da compra de armas e munições, por ocasião do referendo 2005, se não me engano. Né? Então, o que acontece? Ali na legislação tem um inciso que diz que você tem que comprovar efetiva necessidade. Isso passou a ser algo subjetivo. Então, a Polícia Federal age de acordo com a orientação do Ministério da Justiça e orientação também que vem do governo central. Então, conversando com o Sérgio Moro, tá? Ele deu a ideia de um novo decreto, nós estamos definindo ali o que é efetiva necessidade. Por exemplo, nas ideias que está no papel, isso sai em janeiro agora com toda certeza. Né? Ele falou município, né? Como tem município não tem muita estatística, eu falei estado, que, por exemplo, o número de óbitos por 100 mil habitantes por arma de fogo seja igual ou superior a 10, esse comprovação de efetiva necessidade é o fato superado, ele vai poder comprar a sua arma de fogo. Outros itens nós colocaremos lá, como o homem do campo, vai ter direito também. Tá? O governo último limitou em 2 armas no máximo para cada um de nós. Né? O que eu estou propondo ali? Do povo, 2 armas. Para os agentes de segurança, 4 ou 6 armas, aumentar o número de armas. Pretendemos também, não está definido, pretendemos, é um decreto que diz sobre o monopólio de arma de fogo, pretendemos abrir o nosso mercado a outras armas também. Presidente, só para eu entender, isso tanto para o porte quanto para a posse? Não. Só para a posse? Esse o decreto só sobre posse. É posse de arma de fogo. A questão do porte, nós vamos flexibilizar também. Tá certo? Pode ter certeza disso aí. Qual que é a ideia também? Por decreto? Não, podemos sim dar por decreto, porque você tem alguns requisitos para você cumprir. E esses requisitos são definidos por decreto. Eu acho que é bom explicar para as pessoas que estão assistindo, porque não é para as pessoas que estão assistindo que a posse é dentro de casa, dentro de uma propriedade rural. E o porte é andar com a arma pela rua, né? Então, e o senhor disse que tem 2 coisas diferentes aí. É dentro de casa. Até, por exemplo, muitas mulheres são vítimas de violência por gente que entra na tua casa. Ela vai ter como se defender. Agora, devemos botar na lei também, buscar aprovação, acho que o Congresso vai nos dar esse direito, né? Que em legítima defesa da vida própria ou de outrem, do patrimônio próprio ou de outrem, você estará no excludente de ilicitude. Você pode atirar, se o elemento morrer, você responde, mas não tem punição. Pode ter certeza que a violência cai assustadoramente no Brasil. Presidente, o senhor falou no seu discurso de posse sobre um pacto nacional, sociedade e os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. De que maneira, em termos concretos, o senhor imagina esse pacto? Olha, eu tenho conversado com o senhor Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal. Aquilo que, porventura, nós queremos apresentar que possa ocasionar dúvidas, nós vamos consultá-lo. Porque a gente apresenta o projeto. Vamos supor que o Congresso aprove. E depois a gente está na Justiça. A gente torne-se em efeito essa lei, perda de tempo para todo mundo, não queremos isso aí. No tocante ao legislativo, que eu tenho falado, propostas mais complexas, nós vamos procurar as lideranças, ou eles participam da reunião conosco, os seus agentes, né, para que possamos já emendar o projeto, dentro do Palácio do Planalto. Quando chegar lá, a gente vai poupar tempo, podemos aprovar mais coisas, ou revogar mais coisas, com menos tempo. Presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre o seu discurso de posse. O senhor chegou a comentar que vamos acabar com o socialismo, mas a gente nunca teve socialismo no Brasil. Eu queria entender o contexto dessa declaração do senhor. Nunca teve socialismo, mas graças às Forças Armadas, né? Vamos agradecer às Forças Armadas. Isso aí, tivemos risco, desde 22 corremos risco no Brasil. O período pré-64 também. O pessoal fala, quando muito, 31 de março ou 2 de abril. Não fala o que aconteceu antes. Você pode ver, o Brizola pregava abertamente, antes de março de 64, para uma nova Assembleia Nacional Constituinte, composta de operários, camponeses e sargentos. Com qual a intenção? Tá? Imagine se você tivesse uma Constituinte, né, dessa forma, manipulando as pessoas mais humildes. Qual Constituição você teria? Teríamos problema tocante a isso. Você vê, Fidel Castro sempre apoiou aqui o pessoal que estava do outro lado. Ou seja, no Brasil muita gente queria um regime semelhante que tem em Cuba. Alguém quer um regime semelhante que tem em Cuba? Alguém quer um regime semelhante que nós temos na Venezuela hoje em dia? Que o Lula mesmo disse, enquanto presidente, que na Venezuela podia faltar tudo, menos democracia. Olha a situação que se encontra. Essas questões acontecem devagar, não é de uma hora para outra. Então, devemos tomar cuidado no tocante a isso. Olha, nossas escolas, em parte, né, nossas universidades, formam militantes políticos. E eu comprovo isso aí com as provas do PISA. A molecada de 15 anos de idade, 70% não sabe uma regra de 3 simples, quem dirá uma
composta, tá? Não sabe interpretar texto. Qual futuro nós podemos esperar para o Brasil? Estamos na 4ª geração aqui da questão industrial. Quando se fala, por exemplo, temos 14 milhões de empregados. Sim, agora, qual a qualificação? Eu sei que está difícil o emprego no Brasil, tá? Mas tem muita gente, lamentavelmente, não tem qualificação para conseguir o emprego, tendo em vista a evolução da sociedade brasileira, tá? Então, nós devemos jogar pesado na educação. Escola é um local dos mais jovens se instruírem, aprender algo para o futuro e não ter sua cabeça trabalhada para a militância política. Questão de ideologia de gênero, a militância você vê claramente. Eu tenho livros aqui do GDF, aqui, tem quadros, né, para a garotada do ensino fundamental, mostrando lá pessoas trabalhando, dizendo que o socialismo é o paraíso, o capitalismo é o inferno. É isso daí. Essa é uma grande realidade. Não queremos que o Brasil aprofunde nessas questões. O ministro Sérgio Moro quer aprovar no Congresso Nacional a prisão dos condenados, prisão automática de condenados em segunda instância. Mas há políticos no Brasil inteiro, em todos os níveis, já processados, né, correndo o risco de irem para a cadeia, muitos. O senhor acha possível aprovar? É difícil porque você tem razão, tem muita gente que você não sabe, né, e está envolvida em alguma coisa, e essa pessoa poderá votar como algo preventivo para ele. Agora, temos um parlamento novo que está chegando aí, tá certo? Sem querer dizer que os antigos são todos aí, estão envolvidos em alguma coisa. Alguns, com toda certeza, têm. Vai ter dificuldade tocando isso aí. Agora, eles sempre se apegam na Constituição, lá dizendo que ninguém poderá ser considerado culpado, né, sem a sentença transitada em julgado. Isso aí eles consideram que a última instância é o Supremo Tribunal Federal. Em abril mesmo está marcado pelo presidente do Supremo a revisão dessa posição da prisão em segunda instância, que na última, 2, 3 anos atrás, por 6-5, foi dito que a prisão se faria presente após a condenação em segunda instância. Não sabemos se alguém vai mudar o voto dentro do Supremo, mas isso pode acontecer. Então, é uma dificuldade, não é do Sérgio Moro, nossa, nós queremos aprovar isso sim. Talvez por um Congresso mais novo nós possamos ter essa oportunidade de aprovar isso. Agora, mesmo se aprovando uma lei, pode o Supremo dizer que a lei está bacana, legal, mas a Constituição diz que tem que transitar em julgado. Presidente, o senhor começou a falar da relação com o Congresso e o partido do senhor acabou de apoiar a candidatura à reeleição do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senhor deu o aval para essa decisão? O senhor apoia também Rodrigo Maia? Qual que vai ser a postura do senhor? Olha, não tenho nada a opor a qualquer um dos candidatos que estão aí. Tenho um bom relacionamento com todos eles, né? Eu quero que o meu partido vai apoiar alguém e eu não vou participar dessa negociação, tá? E espero que o partido apoiar seja aquele que venha ganhar. E mais do que ganhar, coloque em pauta as matérias que nós, porventura, venhamos apresentar junto à Câmara dos Deputados. Depois desse apoio, o Partido dos Trabalhadores disse que agora desistiu de apoiar Rodrigo Maia por essa aproximação com o PSL e que vai escolher outro candidato, que não vai mais apoiá-lo, como apoiou na eleição passada do Rodrigo Maia. O senhor acha isso bom ou ruim? Olha, abrindo o jogo para vocês aqui, né? Durante a minha campanha, nós fizemos, acho que 8 reuniões com um grupo de parlamentares. Conversamos com quase 200 parlamentares, né? Nós sabemos como a oposição se comporta aqui no Brasil. A oposição é oposição no momento agora, né? PT, PCdoB e PSOL. Eles não têm como dialogar conosco, eles não aceitam diálogo conosco. Né? Mas o senhor gostaria de ter esse diálogo? Não, eu não quero apoio. Não. Eu não vou aqui dizer que você é bonzinho, quero apoio de todo mundo. A realidade na prática não é essa. Eu tenho 28 anos dentro da Câmara. Eu conheço muito bem cada parlamentar que tem lá dentro. E esse parlamentar do PT, PCdoB e PSOL, eles são radicais. Eles não admitem buscar um meio termo. Eles são contra e ponto final. E já sei que vão fazer uma campanha contra mim. Então, eu acho que nessa questão, quem for conduzido no meu partido vai levar para o lado que o PT, PSB e PSOL pode ficar apoiando quem bem entendente, fica para o lado de cá. Porque nós queremos dialogar com quem quer dialogar. Bom, por falar em apoios e não apoios, os governadores do Nordeste, que são de oposição, boicotaram a sua posse, não vieram. Isso é uma declaração de guerra? Haverá guerra? Da minha parte, não. Eu não posso fazer uma guerra com o governador do Nordeste atrapalhando a população. O homem mais sofrido do Brasil está na região Nordeste, exatamente por essa mentalidade desses governadores. É o que nós, junto com o Marcos Pontes, estamos fazendo e muito aqui. Ele vai para Israel agora. Temos um bom contato com o Benjamin Netanyahu, com o Yoshi, o nosso embaixador de Israel também.
nós vamos mergulhar para resolver muitos problemas no Nordeste, entre eles, obviamente, a questão da falta d'água, a questão da agricultura de irrigação. Então, temos muita coisa, vamos levar para o Nordeste definitivamente. Agora, eu já ouvi dizer também, não sei se é verdade, né, que os governadores não vão ter meu retrato em sua sala. Eu espero que quando vêm pedir dinheiro para mim, pelo menos digo o seguinte, ó, ou melhor, não venham pedir nada para mim, porque eu não sou presidente, o presidente está lá em Curitiba. Agora, nós não podemos, repito, prejudicar o sofrido povo nordestino por questões políticas como a nossa. O senhor falou em Benjamin Netanyahu. Essa aproximação com Israel, ele esteve aqui na sua posse, jogou até bola na praia no Rio de Janeiro, certamente não está agradando ao mundo árabe. O senhor fará movimentos no sentido de garantir aos árabes que as relações com o Brasil, comerciais especialmente, serão mantidas e olha, segue tudo igual? Grande parte do mundo árabe está alinhado ou se alinhando com os Estados Unidos. Essa questão das Palestinas já está saturando o pessoal do mundo árabe em grande parte, né? Quem se manifestou muito pesado contra mim foi o Irã. O Irã que, no tempo de Ahmadinejad, Lula foi lá e deu declarações favoráveis que o Irã enriquecesse o urânio acima de 20% para fins pacíficos. Nós sabemos que com esse percentual, a questão bélica está ali do seu lado, né? Então, alguns mais radicais, com toda certeza, podem tomar alguma sanção, espero que apenas econômica, contra nós. Agora, não vou deixar de reconhecer a autoridade de Israel. Quem decide onde vai ser a capital de Israel é o seu governo, o seu povo, e ponto final. Imagine se nós, hoje em dia, não tivéssemos ligações comerciais e diplomáticas com Israel. Onde eu botaria embaixada hoje em dia? Em Tel Aviv ou Jerusalém? Botaria em Jerusalém. E qual a diferença agora se, porventura, nós resolvemos transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Não me entender problema nenhum. Como disse o primeiro-ministro israelense, né? A decisão está tomada, está faltando apenas definir quando que ela será implementada. Presidente, o senhor falou da questão do Irã e das críticas após essa questão de transferir a embaixada brasileira. Isso tem alguma relação com o reforço da segurança do senhor? O senhor teme um atentado? Principalmente internacional, assim, de grupos terroristas? Eu acho que não chegarão a tal ponto. É um absurdo por parte dele chegar a tal ponto de... E daí sim, né, criar uma questão diplomática muito séria. Eu acho que não chegará a esse ponto. Agora, a preocupação sempre existe. A Argentina, há 2 décadas, teve um atentado terrorista lá que até hoje se joga para um lado para o outro, é responsável daquilo. Mas a gente sabe que, a princípio, de onde é que veio. Não quero falar aqui porque são suposições, né, bastante concretas. Mas sabe de onde é que veio. Agora, nós queremos fazer comércio com o mundo todo, tá? Eu não estou preocupado se um outro país vai reconhecer a capital de Israel ou não. A decisão é soberana de cada país. Nós não podemos ficar presos aqui a decisões de fora, aquilo que nós, porventura, devemos achar que é o certo ou o errado. Você pode ver, grande parte dos evangélicos são favoráveis à mudança da capital. Então, nós estamos atendendo um anseio de grande parte da população. Não é da minha cabeça, não é do pessoal meu. E eu quero aprofundar relações, sim, com Israel. O capitão Benjamin Netanyahu. Pretendo ser mais do que amigo, pretendo ser irmão dele, bem como outros países também. A Hungria, o presidente da Hungria esteve presente, tive com o Mike Pompeo ontem também, capitão também do Exército, tá certo? Tive com muitas autoridades que eles estão interessados no Brasil. Eu tenho a certeza que o Brasil será respeitado quando nós decidimos mudar efetivamente a reconhecer a capital de Israel como sendo Jerusalém.